Senhor, oramos agora por todos que choram, que ainda não têm luz. Senhor, dá a eles o pão. Eu quero que você pare para prestar bastante atenção no que eu vou mostrar para você, que o Espírito Santo possa nos ajudar ao nosso entendimento se abrir. Eu vou mostrar para você, a Bíblia diz que nós devemos aprender de Jesus, que ele é manso e ele é humilde de oração. Ele é humilde de coração. Então, o que acontece? Eu paro para ver o comportamento de Jesus, né? Você via Jesus muitas vezes passando uma noite toda orando, né? Você via Jesus sempre em comunhão com Deus o tempo todo. Você via Jesus correndo, fazendo a obra de Deus. Quando ele estava orando pelas pessoas, quando ele estava expulsando demônios, quando ele estava viajando de cidade em cidade, e andava a pé. Jesus ia a pé. Teve viagens de Jesus caminhando, que ele demorou 2 meses e alguma coisinha para poder chegar no destino. Você está compreendendo? Então, quer dizer, ele andava bastante. Eu fico imaginando que Jesus era bem magrinho, porque, rapaz, ele andava, e a alimentação dele era bem fitness mesmo, era peixe, era pão sem fermento, quer dizer, era a base alimentar da época, você compreende? Então, eu fico imaginando Jesus bem, sabe, bem fininho mesmo, bem marombado, né? O negócio era bom. Então, o que acontece? Muitas vezes, como eu falei, ele passava uma noite orando. Então, quando ele estava orando, ele não estava fazendo a obra de Deus, pastor, não. Ele não estava fazendo a obra de Deus. Eu não estou falando que dentro de uma oração você não faça uma obra, tá? Você faz. Mas ele estava buscando comunhão com Deus. Ele estava buscando unção. A unção, ela se dá na comunhão. E é por meio da unção que você adquire com a comunhão que você vai conseguir fazer grandes obras, que você vai conseguir despedaçar jugos, cadeias, grilhões, fortalezas, impostas pelo nosso adversário, obstáculos. Mas você precisa de comunhão. Ele é a força da nossa vida. Se você não tiver comunhão com Deus, se você não tiver envolvimento com Ele, não adianta. Irmãos, eu digo para você, eu tenho tentado ensinar, não é eu ficar 4 horas, 5 horas orando num dia e passar a semana toda sem orar. Não. Ora 15, 20 minutos hoje, 1 hora, se você tiver essa condição, né? No outro dia, mesma coisa. É a repetição. É a constância. Isso que vai fazer diferença. Você compreende? Se não houver essa rotina, não vai haver desenvolvimento espiritual. Os teus músculos espirituais, eles não vão evoluir, eles não vão desenvolver. A tua força espiritual não vai existir. Não adianta eu vir aqui orar 4, 5 horas, 6 horas. Não, orei. Quando você orou? Orei 10 horas. Quanto tempo faz você não ora? Faz uns 15 dias. Não. Ora meia hora hoje. Mas amanhã também. Aprendei de mim que sou manso? Isso está onde, pastor? É a partida da nossa palavra. Mateus 11, 29. Tomai sobre vós o meu... Irmão, você está carregando o jugo da preguiça. Você está carregando o jugo do diabo. O que é jugo, pastor? Peso que é colocado. Você está carregando o jugo do diabo. Você está carregando o jugo da murmuração. Você está carregando o jugo do diabo. É muito pesado, você não vai aguentar. Você está carregando o jugo da vaidade. Você está carregando o jugo do diabo. Você não vai aguentar. É muito pesado. Você não vai caminhar muito tempo. Agora, preste atenção que ele fala. Tomai sobre vós o meu jugo. É o dele. Por quê, pastor? É leve e suave. O apóstolo chega a dizer que os mandamentos, a vontade de Deus, os ensinamentos de Deus são fáceis, simples e fáceis de cumprir, não são pesados. São simples e fáceis de cumprir, não são pesados. Você está compreendendo? Está pesado para você? Está pesado, pastor, o negócio está complicado. Você está carregando o jugo de homem ou carregando o jugo de demônio. Você tem que carregar o jugo de Jesus.
Ele é leve, ele é suave. Está compreendendo? Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. E só assim encontrareis descanso para a vossa, senão você não vai encontrar, não. Essa necessidade que o homem tem de ir para a balada, essa necessidade que ele tem de estar com uma, estar com outra, estar com outra, essa necessidade que ele tem de cheirar um pó, de acender um baseado, de dar um pico na veia, essa necessidade toda que o homem é porque ele está procurando isso daqui, ó. Paz, descanso, satisfação, prazer de viver. Só que só encontra em Jesus. Você não vai encontrar de outro jeito. Você não vai encontrar de outro jeito. A pessoa, ela encontra satisfação numa conquista, né, financeira, numa conquista em outra área da vida. Você sabe que eu sou uma pessoa que eu trabalho isso. Já trabalho isso há muitos anos. O que, pastor? A impaciência. Eu não sou ansioso. Não sou ansioso, né? Não sou, mas às vezes impaciente. O que é uma pessoa impaciente? Não é a mesma coisa de uma pessoa ansiosa? Pastor, não. Uma pessoa ansiosa é uma pessoa que quer viver o amanhã. E despreza o hoje, ela quer que aconteça, aí ela não consegue viver hoje, não. Isso é muito ruim. A ansiedade é um inimigo, um adversário terrível. Ele não deve fazer parte da sua vida. Mas também é um inimigo, a impaciência. Por quê, pastor? Porque a impaciência é aquela pessoa imediatista, né? Coloca ali. Hã? Ali! Esse é um impaciente. Não, coloca ali. Hã? É para colocar ali, por favor. Ah, entendi. Você não pode ser impaciente. Impaciência, ela traz dificuldade de relacionamento. Porque você pode tratar mal o seu marido sem intenção. Você pode tratar mal a sua esposa sem intenção. Você pode tratar mal o seu filho sem intenção. Você não há intenção. Eu lembro de uma pessoa, não vou falar o nome porque eu estou gravando, então vai voar, né? E eu lembro que eu era garoto, eu comprei um presente. E eu fui levar um presente para essa pessoa. E eu cheguei para essa pessoa e falei, fulana, o que é? Aí não, que eu queria dar um presente. Ela fez assim, ó. Quer dizer, mas não é maldade. Mas é algo que traz um prejuízo, a impaciência. Nós não podemos ser impacientes. Você está compreendendo? Então, quer dizer, para tudo isso mudar, pastor, você tem que aprender a tomar o jugo de Jesus. Deixo com vocês a paz. A minha paz eu lhes dou. Não lhes dou a paz como o mundo dá. Não tem como. Não fiquem aflitos. Nem tenham medo. Não tem como. Então, como eu falei, eu sou uma pessoa que eu trabalho há anos a impaciência. Melhorou, pastor? De 100%, eu acho que 1% já conquistei. Falta 99% ainda, mas vou chegar lá. E por ser impaciente, eu nunca tive paciência para sentar no barranco e pescar. Aí um amigo meu, pastor, vamos pescar. Eu falei, que você está doido, cara, eu tenho mais que fazer, vou pescar, vou perder meu tempo com pescaria, rapaz. Eu tenho compromissos, eu tenho responsabilidade. Ainda mais num período que eu estava fazendo um programa de televisão, estava uma correria, uma loucura, minha vida estava uma loucura. Eu falei, rapaz, eu não tenho paciência para essas coisas, eu não tenho tempo para essas coisas. Passou o tempo. Aí uma pessoa que eu amo muito estava lá em Campo Grande. Aí me telefona, pastor, estou com um chalé aqui e tal, na beira do rio e tal. O senhor não vai descansar aí uns 10 dias? Eu falei, eu vou. Ele falou, vem ficar comigo. Aí a gente pesca. Eu falei, pescar, cara, eu não tenho paciência para pescar, será que você não entende? Ele falou, mas vem. Eu falei, vou. Catei minha esposa e tal, cá fomos. Um lugar lindo, rio lindo e tal. E tinha uma entrada assim para dentro do rio. Aí ele colocou uma ceva lá, que eu nem sabia o que era. Aí comprou todos os apetrechos para mim, não me levou junto, que eu não iria. Falou, pastor, vamos ali
Falei, vamos ali, vamos orar, né? Falou, vou ensinar o senhor a pescar. Falei, poxa vida, cara. Falei, você está de brincadeira, hein, irmão? Falei, não, pastor, vai fazer bem para o senhor, uma coisa boa. Falei, tá bom, vamos lá. Coloquei lá a varinha. Começou a mexer, peguei. Falei, rapaz, falei, como é que é? Legal? Aí eu entendi o porquê do prazer de pescar. Eu compreendi porque que as pessoas têm paciência para pescar. Qual é o motivo, pastor? É o prazer da conquista. Você pegou, conquistou, legal, fica lá. Para poder conquistar de novo. Então por quê? Porque a conquista te dá prazer. Qualquer tipo de conquista. Você poder chegar a comprar sua casa própria. Conquista. Você chegar a poder comprar um carro bom. Conquista. Você poder, construir uma família. Se olhar, de repente, ver seu filho bem sucedido. Que alegria, conquista, que maravilha. Só que a paz, a tranquilidade na alma, você só vai encontrar com relacionamento. Relacionamento com o Senhor Jesus. Ele está dizendo, vinde, se aproxime. Se aproxime. Não tem como você conhecer alguém sem proximidade. Não tem como você conhecer alguém sem relacionamento. As pessoas, elas querem declarar, Jesus Cristo é o meu Deus, Ele é meu Senhor, eu amo Jesus, te amo. Mas que ama? Como que você vai amar uma pessoa se você não conhece essa pessoa? E não tem como você conhecer uma pessoa se você não se relacionar com essa pessoa. Não tem como. Você sabe que eu sou impaciente porque eu te falei, porque você não convive comigo. Você não sabe qual é o grau dessa impaciência. Você não convive comigo. Se você se relacionar comigo, você vai conhecer. E você vai saber se é um grau que é prejudicial, se não é. Se é suportável com Deus, se não é. Mas não tem como você tirar uma conclusão se você não se aproxima. Com Jesus é a mesma coisa. Com Jesus é a mesma coisa. E depois você quer frutos de Jesus que você só pode obter com intimidade. Você quer ter uma pessoa que quer ter uma liberdade com Jesus que ela não tem, porque ela não tem relacionamento com Ele. Está compreendendo o que eu estou te falando? Sim ou não? E isso, se você quiser realmente encontrar descanso para a tua alma, isso vai ter que mudar. Isso vai ter que mudar. Eu lembro quando eu comecei a minha vida de oração. Rapaz, para orar 20 minutos, dificuldade que era, hein? Não encontrava espaço, ajoelhava, levantava, ajoelhava, suava, empurrava, atrapalhava. Eu acho que de 20 minutos, se eu trocasse 10 palavras com Jesus, trocava muito. Por quê? Não tinha o que falar. Eu não tinha que conversar. Por quê? Porque não tinha intimidade. Como é que você conversa com uma pessoa que você não tem intimidade? Hoje, se você for apresentado a mim, e aí, pastor, tudo bem? Tudo bem? Tudo bom. E aí, como é que está a família? Tudo bem. Se você for bom de papo assim, né? Porque tem gente que é bom de papo. Como é que está lá o João? Bom. E o Sebastião? Legal. Ela nem dá sequência da conversa, mais difícil ainda de conver. Sabe, mais difícil ainda. Quer dizer, mas por quê? Porque não há intimidade. Se tem intimidade, rapaz, como é que tá? E o Joaquim e tal. Porque você sabe coisas de mim, eu sei coisas de você, e nós vamos trocar um diálogo longo, satisfatório, prazeroso. E se eu tiver uma oportunidade de te encontrar de novo, a gente vai bater um outro papo legal. É porque existe entre nós intimidade que gera amor. Amor. Eu me lembro quando eu cheguei na igreja em 1987, para 88, eu me lembro que eu sentei lá atrás.
E eu me lembro que o auxiliar do pastor, não me lembro o nome dele até hoje, ele veio e mandou todo mundo ficar de pé. Começou o culto, cantou uma música suave, fez uma oração, mandou as pessoas sentarem, cantou uma música de palma, mandou as pessoas levantarem, e começou a cantar uma música suave e o pastor entrou. E eu lembro que o pastor começou assim: sábio arquiteto do universo. Foi assim que ele começou a oração dele. Pastor, em 1987, você vê, eu me lembro. Sábio arquiteto do universo. Aí ele fez uma outra oração em seguida, o que me marcou foi isso. Aí ele falou assim: digam comigo, para a igreja toda repetir: Jesus. E a igreja toda: Jesus. E eu também: Jesus, eu te amo. Quando ele falou eu te amo, eu falei Jesus, eu. Não conseguiu falar, pastor. Não amava. Todo mundo ama Jesus, pastor. Mentira. Eu não amava. Você não pode amar uma pessoa que você não conhece. Você não pode amar uma pessoa que você não conhece. 6 meses depois, 7 meses depois que eu estava na igreja, Jesus, te amo, o Senhor é o Deus da minha vida. Por quê? Eu comecei a ter com ele um relacionamento. Tem pessoas que vêm à igreja quarta, sexta, domingo, mas não tem um relacionamento com Jesus. Você precisa de relacionamento. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim, que sou manso. Ele não tem nada a ver com o homem. Humilde de coração. Agora nós, que pertencemos a Cristo, temos que ser semelhantes a Ele. Se Ele é manso, se Ele é humilde de coração, se eu não sou, tenho que me tornar. Por quê, pastor? Porque esse é o objetivo de Deus, para mim e para você. Que cada dia que passa, eu e você, nós nos tornemos cada dia mais semelhantes a Cristo. E se o meu Senhor, que eu declaro que Ele é o meu Senhor, porque eu só posso declarar que Ele é meu Senhor, se a vontade dEle está acima da minha, se o querer dEle está acima do meu, se o meu querer é irrelevante comparado ao dEle, então Ele é o meu Senhor, o que prevalece é a vontade dEle. Se eu posso declarar que Ele é o meu Senhor, eu tenho que me tornar semelhante ao meu Senhor. Não sou pastor, busque ser. Já sou pastor, aleluia, aquele que está em pé, cuide para que não caia. Mas é uma coisa que você tem que começar a entender. Você não vai conseguir, você não vai encontrar descanso para a tua alma, não vai. O adversário, ele tenta o tempo todo afligir as nossas almas, o tempo todo. É marido, é esposa, é filho, é amigo, é amiga, é pastor, é obreiro, é conta que chega, é problema que surge, agora estou livre, não, rachou o motor do carro, o monobloco foi embora. É todo tempo tentando me afligir. Mas, se eu obtiver um relacionamento com Cristo, em meio a tantas situações, eu vou ter descanso para minha alma. Eu vou ter a paz que eu preciso. Então você vê que o Senhor Jesus, observando ele orava muitas vezes de madrugada. Não era todo dia que ele orava de madrugada, não. Não era todo dia, não. Teve momentos que ele orou de madrugada. Teve momentos que não. Então, vamos ver um momento de oração de Jesus. Por quê? Porque ele ensina até a orar, lembra? Os discípulos de João, João ensina eles a orarem, nos ensine. Aí ele vem: Pai nosso, que estás do céu. Ele vem ensinando que Deus tem que ser colocado em primeiro lugar. O pão nosso de cada dia, você não deve se preocupar com as suas necessidades, mas você tem que apresentar as necessidades em oração. Porque se você não apresentar, você vai começar a se preocupar com as necessidades, porque elas vão começar a bater a tua porta. Se você colocar as tuas necessidades diante dele em oração, não vai dar tempo delas baterem a tua porta. Por quê? Porque ele se antecipa e soluciona para você.
Se você já viu débito automático? Com débito automático vem alguma cobrança? Só se não tiver dinheiro. Senão a cobrança não chega, porque o débito, ele se a comunhão com Deus, débito automático. Não vai chegar a cobrança. Por quê? Porque antes você apresentou a necessidade e ele veio e abriu a porta e trouxe a solução para você, porque se apresentou, o débito foi automático, porque não conseguiu chegar na tua porta. Mas você tem que apresentar. E ele lhes diz, orando dizeis, Pai nosso, santificado seja o teu, venha o teu, está em primeiro lugar aqui das necessidades, tá? Não se esquece disso não. Conquistou, ganhou, sucesso, oxa, morreu, foi para o inferno. Ok. Eu, com dor no coração, porque foi uma das maiores pessoas assim no ramo que eu enxerguei e vi, se tornou um popstar mundial, adorado no mundo todo, Michael Jackson. E eu fico vendo, eu lembro de um show do Michael Jackson no Brasil, que ele ficava parado assim, acho que por alguns minutos as pessoas... Aí de repente ele dava um salto, era algo assim, eu era garoto, eu ficava... E curtiu o Michael Jackson, pastor? Até alisar o cabelo, alisei, tá? Caiu tudo depois. Era um produto chamado Nail Espuma. Caiu tudo depois. Uma semana, estava lisinho, enfiava o dedo assim, Uma semana depois, tinha buraco aqui. Eu acho que esse careca aqui, eu acho que tem alguma relação. Então, o que acontece? Por que eu estou falando do Michael Jackson? Eu fui fazer um exame de endoscopia. E eu tomei uma droga para fazer esse exame. E eu lembro que foi injetável. Eu lembro que começou, naquela época eu era pesado, eu devia ter uns 120 quilos. Hoje eu tenho 76. Hoje de manhã eu pesei, está 78. Peguei 3 quilinhos aí, tem que ir embora aí, vai para o Arthur, que é o Arthur que gosta desse negócio de ser gordo. Conhecido como gordo da igreja. Então, o que acontece? A moça falou assim, muito educada, gentil, enfermeira, tem pessoas que são gentis, né? Ela falou para mim, falou assim para a outra, né? Ela me deu a dose, né? Ela falou para a moça assim, falou para mim, Antônio, eu olhei e falei, oi. Aí a moça olhou para ela e falou, você administrou? Ela falou, administrei. Ela falou assim, coloca um pouquinho, ele é meio grandinho, né? Foi delicada, ela falou assim, o cara é gordo aí pra caramba, coloca um pouco mais. Ela foi muito delicada. E aí ela falou para mim, Antônio, olha para mim, ela administrou um pouquinho mais, falou, Antônio, olha para mim, conta comigo, 3, 2, 1. Quando ela falou, conta 3, eu 3. Já era. Eu acordei com ela assim, Antônio, já dormiu demais, Antônio. Tinham se passado 40, 50 minutos, eu nem vi. E foi um sono profundo, parece que eu tinha dormido umas 10 horas. Aí, por que eu estou falando isso? Eu fico imaginando a força dessa droga. Michael Jackson, ele morreu de overdose dessa droga. Por que essa overdose ocorreu? Por quê? O médico administrava. Já não estava funcionando. Aumentava um pouquinho. Já não estava funcionando. Tinha que aumentar um pouquinho. Já não estava funcionando. Tinha que aumentar um pouquinho. Já não estava funcionando. Chegou um dia que ele não estava funcionando. Aumentou, deu a overdose. O excesso da droga. E matou. Agora, uma pessoa dessa, que conquistou o mundo, estava cheio de projetos na época. Agora eu imagino como atormentada é essa alma, que não consegue sequer repousar. Não consegue sequer relaxar. Agora, alguém vai falar para mim que não conquistou o mundo? Que não foi um herói mundial? Qualquer pessoa da minha geração que vivia lá fora babava em ver o trabalho daquele cara. Por que eu estou falando? Estou criticando o Michael Jackson? Não, longe de mim tal coisa. Eu estou dizendo para você que adianta você ter todo o sucesso, alcançar tudo, se você não tem paz. E paz você vai encontrar com um relacionamento com o Senhor Jesus.
não é usando drogas, não é conquistando isso, não é alcançando aquilo, não é conquistando tantas e conquistando tantos. Você vai ter paz, ter um relacionamento com o Senhor Jesus. Você está compreendendo o que eu estou falando? E o Senhor Jesus, ele estava lá no Getsemane. E ele faz uma oração. Porque aqui está o modelo, né? Deixa eu terminar aqui para não ficar... portanto, vós orais assim. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, Deus acima de tudo. Segue, está à frente está acima das conquistas naturais. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu, ou seja, é para pedir para ele, para que a vontade dele seja feita aqui, do jeitinho que é feita no céu. Por quê, pastor? Porque aqui não é feita a vontade dele. Aqui não é feita a vontade dele. A Bíblia diz que esse mundo pertence a Satanás. Esse mundo é do maligno. Satanás administra esse mundo de uma maneira terrível. Você acha que Deus, ele é a vontade dele que o pai abuse de uma filha? Esses dias eu vi uma coisa terrível. O pai matou a filha. Matou a filha. E para poder atingir a mãe da menina. Aí prenderam ele por ele ter matado a filha. Ficou uma semana no presídio, mataram ele no presídio. Você acha que Deus quer isso, alguém? Como que alguém pode acreditar que as coisas que acontecem nesse mundo, a vontade de Deus está imperando, é a vontade de Deus? Deus não tem nada a ver com esse mundo é do maligno. Ele não é de Deus. Então eu tenho que orar para na minha vida, na minha casa, no meu trabalho, na minha vizinhança, que a vontade de Deus se estabeleça. Da mesma maneira que a vontade de Deus acontece no céu, para acontecer na minha casa, para acontecer na vida da minha família, para acontecer na minha vizinhança, para acontecer na vida dos meus. E dos necessitados. A Bíblia diz que eu devorar por aquele que está preso, como se preso com ele eu estivesse. Eu devorar por aquele que está doente. Ou seja, eu tenho que clamar a Deus para que a vontade dele seja feita aqui, do jeitinho que ela é feita no céu. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade na terra, como no céu. Segue. O pão nosso de cada, lembra do débito automático? Segue. O pão nosso de cada dia. Lembra que eu tenho falado? Eu já cheguei a pesar 147 quilos e 600 gramas. Significa o quê, pastor? Que eu comia que nem doido. É isso que significa. Comia com avidez, comia que nem doido. Essa era a verdade. Eu pegava 2 pizzas, era eu, minha esposa e 3 crianças. 2 pizzas. Uma para eles e uma para mim. E quando era só eu que ia comer, eu comprava uma, minha esposa tirava um pedaço, já ficava meio torto para ela. Vai catar um pedaço da minha pizza, né? Ela comia um pedaço, eu comia o resto, tomava 2 dias de coca e ia dormir. Como que o cara não aguenta? Não sei, Senhor, por que eu engordei, pai? Você está de brincadeira comigo, né? Você não sabe? Então a gente tem que ter sobriedade, que toda atitude nossa vai produzir alguma coisa. Está compreendendo? Mas, presta atenção. Se eu parar de comer agora, vai acontecer o que comigo? Comi muito já. Se eu parar de comer, vai acontecer o quê? Vai emagrecer, pastor. Vou morrer. Vou morrer de inanição. Por quê, pastor? Porque o alimento ele tem que ser diário, em quantidade que me basta, mas tem que ser diário. É a mesma coisa a oração. É a mesma coisa a comunhão. Diária, é o que te basta. Irmão, na minha carreira com Deus, já aconteceu de eu dobrar o joelho e orar uma noite. Já aconteceu de eu dobrar os joelhos e orar 20 minutos. E ter um resultado maior do que aquela noite. Então, na verdade, não é tanto a quantidade de tempo, é a qualidade desse tempo. É como você ora, com o sentimento que você ora, com o conhecimento que você ora. Por quê, pastor? Porque oração é um julgamento. Eu tenho que ter base, eu tenho que ter argumentação, eu tenho que ter entendimento. Eu estou diante do Todo-Poderoso dos céus. Pastor, mas para adquirir tudo isso, vai ler. Como é que você se tornou enfermeira? Estudando, pastor. Então, estudar a Escritura, irmão. Você quer o quê? A lacazinha, a lacazã? Você quer o quê?
Você quer igual o Superman lá, que o Jor-El colocou ele numa maca, ele aprendeu tudo de Krypton? Não, irmão. Vai examinar as Escrituras. Lê, não entendi, lê de novo. 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 Já não ensinei você? Cata um livro da Bíblia. Leia ele 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, até se familiarizar com o livro. Até compreender sobre o que se trata. Você estudou, você se preparou gramaticalmente, você vai compreender sobre o que se trata. Revelação, o Espírito Santo traz com o tempo. Revelação traz com o tempo. Mas tem que conhecer. Eu falo de Davi subindo o Monte das Oliveiras descalço. Você não sabe nem por que ele subiu descalço. Por que ele saiu correndo? Porque você não conhece a história. Então, quer dizer, se eu falo, e Davi subiu os montes das oliveiras descalço, você conhece a história. Foi aquela vez que o filho dele invadiu o reino dele, ele teve que fugir de madrugada correndo. E aí as revelações dentro desse texto, ou dentro desse pedaço da história, aí é o Espírito Santo que dá. Aí é outra coisa. Você está compreendendo? Mas você tem que ter. A oração, ela é um momento de julgamento. Eu tenho que ter uma boa argumentação, eu tenho que ter um bom entendimento, eu tenho que poder falar para Deus o que a palavra dele diz e como é que a minha vida está, o que eu quero que aconteça, segundo o que ele está falando, apesar dele ter falado, não está acontecendo na minha vida, então eu quero que aconteça, eu tenho que ter esse tempo. Tem que existir isso. Senão você não vai. Repito, não é à toa, a gente já viu isso daqui, não é à toa que quando as pessoas chegavam diante de Jesus, ele falava, o que quer que eu te faça? Às vezes ele estava vendo a necessidade da pessoa ali, mas ela tinha que falar. Oração é frase feita. Você tem que falar, você tem que conversar. Agora também tem que aprender a falar. Por quê, pastor? Porque tem coisa que você não fala. E tem coisa que você tem que saber como falar. Porque às vezes não é o falar, é como falar. Eu já falei para vocês. Eu estava em São Luís do Maranhão. O ano eu não me lembro, acho que devia ser 2011 para 2012, era uma vigília. 2011 para 2012, eu devia ter, no mínimo, para não falar mentira, para não errar, no mínimo 3, 4 mil pessoas, no mínimo, para não mentir, para não errar. E é uma reunião muito importante, virada do ano, e de repente, no meio da vigília, vem no meu espírito, vai embora. Falei, embora? Para mim, eu estou no lugar certo na hora certa, vai embora. Falei, vai embora? Falei, como vai embora? Mas só que eu não discuto, eu aprendi a não discutir. Olhei para o meu auxiliar e falei, vem cá, era o pastor Maico. Falei, segue o culto. Vou embora. Ele olhou para mim, ainda mais o senhor que fica cobrando para todo mundo que tem que estar, tem que ter responsabilidade e tal, sei o quê, tal. Não ri não, você vai ficar careca, hein? E tal, né? Eu falei, vou embora, segue, sem pergunta. Entrei no carro, já ficava num lugar estratégico, entrei no carro, fui embora com a família. Naquela época as crianças ainda, todo mundo solteiro, 3 no carro atrás, eu e minha esposa, vamos embora. Estou chegando na esquina da minha casa, estão roubando a minha casa, Estão roubando a minha casa. Quando eu virei, só vi um, deu sinal para o outro, e aquele trupé e tal. Eu entrei, estava tudo ensacado para levar, não levaram nada. Levaram uma televisão e uma corrente da minha filha e R$100 que ela tinha. Foi do quarto dela que levaram. Levaram a televisão, levaram a corrente e levaram R$100. Foi o prejuízo, vamos dizer dessa maneira. E tudo bem. Eu falei nada na hora, aprendi a não falar nada na hora que a gente está nervoso, na hora que eu fico bravo. Eu não falo nada na hora que eu estou bravo. Por quê, pastor? Palavra não tem como você trazer ela de volta para dentro, irmão. Você soltou, você soltou. No mundo dos homens, você não estudou, nunca viu o livro na vida, você tem dinheiro, ô doutor. Você fala, nós vai, nós volta, nós fiquemos, ô doutor, ô doutor, ô doutor, ô doutor. Só que no mundo de Deus, dinheiro não vale não, meu irmão. No mundo de Deus são palavras. Pelas tuas palavras serás justificado, pelas tuas palavras serás condenado. Lembra do amigo de Jó? Jó, até quando as tuas palavras serão como o vento? O vento, ele destrói. Com vento de 120 km por hora, ele destrói. Um furacão, nível 1, destrói mais. Nível 2, destrói mais. Vento destrói. Então tem pessoas que as palavras delas são palavras destrutivas. Olha lá, ó.
Até quando você, Jó, vai falar assim? Até quando suas palavras serão como um vento forte, destruidor? Tem pessoas que a palavra dela destrói a vida dela, destrói os sonhos dela, destrói a família, destrói o marido, destrói tudo. Ela não consegue colocar a língua dela dentro da boca. A Bíblia diz que a língua é um membro no corpo que é inflamado pelo inferno. Quem controla a língua, a Bíblia diz, é perfeito. Então tem que prestar atenção, tem que tomar cuidado. Então o que acontece? Não falei nada na hora, mas estava indignado, revoltado. Aí fui para uma casa de um conhecido lá. Amigo é uma palavra muito forte. Fui para a casa de um conhecido lá. E estou lá, passei a noite toda, de repente estou sentado na rede, olhando para o mar. São Luís do Maranhão é uma ilha, né? Estou olhando para o mar, e aí eu fui orar. E eu comecei a oração, Senhor Deus, eu entro na tua presença em nome de Jesus. Tua palavra diz isso, isso, isso. Estou orando. Aí eu peguei e falei, eu quero saber aonde está a tua proteção. O Espírito Santo, cuidado. Parei na hora. Falei, Deus, perdão, saí dali, nem orar, porém mais. Por quê, pastor? Você pode falar. Cuidado. Ele é Deus. Ele é Deus. Ele está no céu. Nós estamos aqui na terra. Ele é Senhor do universo. Chega diante dele um temor e tremor. Ah, mas eu vou chegar diante de Deus com medo, pastor? Jesus mandou ter medo. Jesus falou, se você tiver que ter medo, tenha medo de Deus, que pode matar teu corpo e lançar tua alma no inferno. Ele é Deus, cuidado. Isso é o que acontece com a língua. Mesmo pequena, ela se gaba de grandes coisas. Vejam como uma grande floresta pode ser incendiada por uma pequena chama. Segue. A língua é um fogo. Ela é um mundo de maldade. Ocupa o seu lugar no nosso corpo. E espalha o mal em todo o nosso ser. Olha só, ela espalha o mal em todo o nosso ser. Cuidado com a língua. Eu posso falar, mas com cuidado. Ela espalha o mal em todo o nosso ser. Como fogo que vem do próprio inferno, ela põe toda a nossa vida. Cuidado! Eu falo mesmo. Aí depois vai ficar reclamando da vida. Aí depois vai reclamar da vida. O senhor não fala, pastor? Só o que Deus me manda. Eu não sou covarde, eu não tenho medo de falar o que Deus me manda. Mas se Ele não manda, eu calo a minha boquinha. Por quê, pastor? A língua é um fogo. Ela é um mundo de maldade. Ocupa o seu lugar no nosso corpo. E espalha o mal em todo o nosso ser. Espalha o mal em todo o nosso ser. Como um fogo que vem do próprio inferno. Ela põe toda a nossa vida em chamas. Aí, chama faz o quê? Traz sofrimento. Imagina um ser queimando vivo. Ele está sofrendo, ele está atormentado. Ou seja, ela traz um monte de tormentos para nossas vidas. Segue. O ser humano é capaz de dominar todas as criaturas e tem dominado os animais selvagens, os pássaros, os animais que se arrastam pelo chão e os peixes. Segue. Mas ninguém ainda foi capaz de dominar a língua. Ela é má, cheia de veneno mortal. Ninguém pode controlar. Mas ninguém pode controlar, pastor. Se você tem um fruto do Espírito Santo, que é o domínio próprio, você consegue ficar de boca fechada. Pode acreditar. Por quê, pastor? Os dons do Espírito Santo, eles foram dados para auxiliar a igreja. E esse dom é para nos auxiliar. Por quê, pastor? Porque o negócio pega se você deixar a tua língua falar o que ela quer. Segue. Usamos a língua tanto para agradecer ao Senhor, o Pai, como para amaldiçoar as pessoas que foram criadas parecidas com o Pai, com Deus. Segue. Da mesma boca saem palavras tanto de agradecimento como de maldição.
Meus irmãos, isso não deve ser assim. Ou seja, temos que mudar. Segue. Por acaso pode a mesma fonte jorrar água doce e água amarga? Segue. Meus irmãos, por acaso pode uma figueira dar azeitonas e um pé de figo e um pé de uva dar figos? Assim também, uma fonte de água salgada não pode dar água doce. Que fonte você é? Que fonte eu sou? Que fonte nós somos? Ele está falando sobre isso. Falou, não, isso não é normal. Não é normal. Por quê? Porque não é possível. Uma mesma boca que adora a Deus amaldiçoa o seu irmão? Não, não é possível. Não está correto isso. Aí ele começa a fazer aqui comparações com a natureza. Não tem como. Como é que vai fazer? Eu sou pé de uva, sou uma parreira. Como é que eu vou produzir figo? É o que ele está falando, não tem como. Uma fonte de água doce não vai conseguir produzir água amarga. Uma fonte de água amarga não vai conseguir produzir água doce. Agora eu tenho que descobrir que fonte que eu sou. Segue. Existe entre vocês alguém que seja sábio e inteligente? Pois então que prove isso pelo seu bom. Não adianta falar. Um monte de diploma que você tem não significa nada. É o teu comportamento que prova quem você é. O teu comportamento mostra se você é sábio. Eu tenho conversado com um amigo constantemente. Há uma diferença em você ser sábio. E há uma diferença em você ser sábio e espertalhão. Esse negócio de ser esperto é do inferno. É maligno, é da carne, é do diabo. A sabedoria, ela é produzida pelo Espírito Santo. Ela vem de Deus. E é isso que você tem que buscar. Existe alguém entre vocês que seja sábio? Não é só ser sábio, não. E inteligente. Pode ser cabeçudo, não. Pois então, que prove isso pelo seu bom comportamento, pelas suas ações, praticadas com humildade e sabedoria. Segue. Mas, se no nosso coração, presta atenção nisso aqui, mas se no coração de vocês existe inveja, amargura, egoísmo, então não mintam contra a verdade, gabando-se de serem sábios. Por quê, pastor? Porque isso é, desculpa, posso? Porque isso é coisa de tolo. Nós somos de Deus. Não podemos ser tolos. Isso é coisa de tolo. Mas se no coração de vocês existe inveja, amargura, egoísmo, então não mintam contra a verdade, gabando-se de serem sábios. Ele está falando, você não é sábio, você é tolo. Por quê? Porque só um tolo carrega esse tipo de coisa dentro de si. Você está entendendo ou não? Sim ou não? Segue. Essa espécie de sabedoria, olha lá, ó. Aí, nunca leu? Aí, quer ser malandrona? Quer ser malandrão? Quer ser espertalhão, espertalhona? Olha de onde está vindo aí a tua esperteza. Essa espécie de sabedoria não vem do céu. Ela é deste mundo. É da nossa natureza humana. E é diabólica. Quer andar com Satanás? Não. Joga fora. Rejeita. Não aceita. Segue. Pois onde há inveja, egoísmo, há também confusão de todo tipo de coisas. E todo tipo de coisas más. Segue. A sabedoria que vem do céu é, antes de tudo, pura. E também pacífica, bondosa e amigável. Ela é cheia de misericórdia. Produz uma colheita de boas ações. Não trata os outros pela sua aparência e é livre de fingimento. Segue. Pois a bondade e a colheita produzida pela semente que foram plantadas pelos que trabalham em favor da paz. Bom, a gente tem que aprender com Jesus. Volta na oração lá.
A gente tem que aprender com Jesus. Eu posso falar e tem que falar, mas não é de qualquer jeito, não. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos, quando nós estamos em apuro. Deus, Senhor, Pai, perdão, Pai, pequei, falei. Mas só que quando alguém está em apuro, você não perdoa. Ele está dizendo que não pode ser assim, não. Eu tenho que aprender a perdoar, por quê? Porque eu vou precisar de perdão também. É coisa séria. Por isso que ele está mandando você orar, meu Deus, me perdoa assim como tenho perdoado aquela pessoa que me ofendeu, me feriu. Por quê, pastor? Porque vai ser assim. É desse jeito. Você não perdoa, não vai ser perdoado. Perdoa, vai ser perdoado. Perdoou muito, vai ser perdoado de muito. É assim. É desse jeito, pastor? É desse jeito. Segue. E não nos induz à tentação, mas livra-nos do mal, porque o teu é o reino, o poder, a glória para... Amém. Todo dia eu tenho que orar, Deus, me livra das astutas ciladas do diabo. Deus, me livra das tentações. Deus, me dá o domínio próprio, eu preciso desse fruto produzindo em mim. Entre outras coisas, Deus, eu tenho necessidades, Pai. Tenho colégio para pagar, tenho o carro que eu comprei. Inclusive eu orei com o Senhor, o Senhor antes de comprar, o Senhor deu sinal verde. Agora eu tenho que pagar. Pai, eu tenho isso, eu tenho aquilo outro. Pai, e tem que mostrar, sem preocupação. Mas tem que falar com ele. Por quê, pastor? Porque senão a preocupação vai chegar. Vai se acumular os problemas da sua porta. Pessoa que tem muito problema é pessoa que ora pouco. Ou não ora. Não que a pessoa que ora não tem problemas, é que acontece que a Bíblia diz que Deus, muitas são as aflições dos justos, mas Deus as livra de todas. É que Deus livra a pessoa de todas as dificuldades. Não é que ela não tem, é que Ele livra. Débito automático. Não é que a conta não vem. Mas você não tem conta para pagar, não? Quem falou que não? Mas é que eu não estou vendo nenhuma, não chega a cobrança para você. Débito automático. Mas para ter o débito automático tem que ter relacionamento. Amém? Relacionamento. Não vai dar para a gente estudar uma parte que eu queria estudar com você, que é Jesus no Getsemane. Até comentei, mas não vai dar tempo. Por quê, pastor? A hora não deixa. A hora não deixa. E se eu adiantar um pouquinho a reunião, daqui a pouco vou ver o irmão assim. Ou se não, agora não, agora. Não é? Mas nós vamos estudar sobre isso. Se Deus permitir essa semana ainda, está no meu coração, falar com você muito forte. Porque a gente vê Jesus ensinando como orar, a gente vê que Jesus orava, às vezes noite toda, a gente vê que Jesus orava, às vezes pouco tempo, né? A gente vê Jesus na cruz usando somente algumas palavras, né? Mas aqui, a gente não vê só o formato de oração, a gente vê o que ele falava. Como ele se apresentava em oração. A gente tem que aprender isso. Eu tenho aprendido muito chegar diante de Deus. Não vou falar a você que eu não peço, que é mentira, eu peço demais. Como peço? Eu acho que quando eu chego e falo a Deus, Deus fala assim, o que quer? É pedir o quê? Pede demais. Mas eu tenho aprendido, além dessas coisas que são importantes, o que quer que eu te faça? Ele está perguntando o que ele quer que eu faça, porque ele está dizendo, você está em liberdade para pedir, filho, pode pedir. Aquele que pede, recebe. Quem não pede, não recebe, não, filho, pode pedir. É mais ou menos assim, eu tenho um filho, eu dou o básico para ele. Agora, o que ele precisar, ele tem que me pedir. Furou o tênis, se ele não me falar, eu não vou saber, cara. Ele tem que chegar para mim, pai, o tênis já era, preciso de um outro. Ou seja, ele tem que pedir. Então, é mais ou menos assim, só para você entender a coisa com Deus. Mas eu tenho aprendido uma coisa. Orar, mostrando a Deus os defeitos que eu tenho, que eu preciso que Ele mude. E Ele muda, pastor, muda. Já mudei muita coisa. Não está bom ainda não, mas mudei muita coisa. Você não tem noção. No começo do meu ministério, eu era como uma pedra de esmeril. E tem coisa que não é o esmeril, não. Eu falei para um amigo meu uma vez, falei, rapaz, você tem que ter mais sabedoria. Ele falou, mas pastor, eu estou certo. Eu falei, não estou falando que você está errado. É que tem cirurgia que o cara usa serrote, tem cirurgia que o cara usa uma lupa. São situações diferentes. E essa sabedoria é o Espírito Santo que nos dá.
Está compreendendo? E isso vem do céu. E se vem do céu, eu tenho que ir buscar na onde? No céu, né, irmão? Vamos começar a conversar um pouco mais com Deus. Em vez de você se obrigar, não, que eu tenho que orar 2 horas todo dia. Se você tiver condição para isso, tudo bem. Tem pessoa que se for sair para correr comigo, não interessa. Tem um amigo meu, que eu gosto muito dele, ele é muito engraçado. Outro dia eu estava, ele frequenta mesmo, eu frequento a academia dele, que ele começou primeiro. E eu estava lá, pastor, eu falei, rapaz, corri 5 km. Ele falou, pastor, só de eu passar perto da esteira, meu joelho já dói. Ele é muito engraçado. E é muito forte. Muito saudável. Você vê o corpo dele muito forte. Ele não corre. Se eu for chamar ele para correr comigo, ele não vai aguentar correr. Agora eu não consigo fazer o exercício que ele faz. Eu estava olhando lá um peso que ele estava pegando. Rapaz, mas nem que eu deitasse o corpo inteiro, eu ia levantar aquele peso. E ele estava lá. Cada um na sua. Então, talvez, se eu te chamar para orar, você não vai conseguir orar comigo. Mas se você me chamar, por exemplo, para fazer uma outra coisa que você está acostumado a fazer, também não vou conseguir. Cada um na sua. Agora, vem na minha. Começa orando devagar. Eu, quando comecei a correr, eu corro em média todos os dias, a média, 5, às vezes 9, 8, 7, depende do dia. Mas só que é uma coisa que eu não me forço, é normal. Mas quando eu comecei, eu lembro que eu contratei um personal. O personal falou para mim assim, pastor, vou fazer o seguinte, eu estava pesadão. Ele falou fazer o seguinte, o senhor corre 3 minutos. Não, o senhor anda 3 minutos e corre 3 minutos. Quando ele me falou, eu pensei assim, falei, esse cara é retardado. Mano. Falei, 3 minutos? Mano. Esse cara é retardado. Mas estou lá, o cara é impaciente, estou lá. Aí andei 5.0, ele mandou eu andar 3 minutos e correr, trotar 6.5, 3 minutos. Esse cara é retardado. Aí comecei, andei os 3 minutos, aumentei para 6.5, 1 minuto e meio. Eu queria parar, eu falei, retardado sou eu, né? Cada um na sua, né? Ele tem um entendimento que eu não tinha. E aí, pastor, 2 meses depois eu estava correndo 30 minutos sem parar. Foi gradual. Orar a mesma coisa. Se você hoje, você não tem o hábito de orar, se você dobrar o joelho e querer orar 1 hora, você não vai conseguir. Você não vai. Você vai ter orado 5 minutos, parece que foi 2 horas, já fala, nossa, só 5. Você não vai. Agora, no momento que você se habituar, se acostumar, irmão, você vai orar, às vezes, 1 hora, você nem percebeu que passou 1 hora, não é? Não é que você nem percebeu. Você tem tanta conversa, você tem tanto assunto, né? Porque você se enche daquilo que eu sou cheio, que fala a boca, está cheio o corpo. Então você se enche de entendimento, de conteúdo, aí começa a falar, a conversar, o Espírito Santo começa a te lembrar, e o papo fica bom. E quando você percebe, você começa a ter experiências com Deus, de manifestações de Deus em você. O problema, sabe qual é, gente? Sabe qual é? A gente quer fazer na frente dos outros coisas grandes, sem se preparar para poder fazer. A preparação ninguém quer. O que ninguém está vendo, ninguém quer. O oculto, ninguém quer. Agora, aparecer aqui como superstar, como alguém que resolve tudo, aí que todo mundo quer. Não, mas deixa comigo, eu vou orar. Você não ora nem para você. Você não tem força nem para ficar de pé. Como é que você vai se colocar alguém de pé? Comece a se exercitar. Eu lembro quando eu comecei a fazer jiu-jitsu, meu professor falou para mim assim, faz esse exercício aqui assim. Eu falei, você está doido, cara? Aí ele pegou e fez. Ele falou, tem como fazer ou não tem? Eu falei, tem. Ele falou, então, você tem que aprender a fazer, porque ele falou, se você não aguenta com você, como é que você vai aguentar com o teu adversário? Eu falei, Ele falou, então trata de se fazer. Conseguiu fazer, pastor? Não. Não tinha como fazer, irmão. Não tinha como fazer. Eu fui aprender a fazer, consegui fazer, né? Porque aprender ele me ensinou naquele dia. Consegui fazer, anos depois de lutando jiu-jitsu, não tinha como fazer, não. Não tinha, não. Eu não tinha força muscular para aquilo. Não tinha flexibilidade para aquilo. Eu não tinha preparo para aquilo. Então tem pessoas querendo lutar contra principados, contra potestades, querendo enfrentar demônio, sem se preparar. Lembra que eu falei que Jesus, quando ele saía expulsando demônio, curando pessoas, ele estava fazendo uma obra para
Mas quando ele estava aqui, ó, discípulo lá embaixo, ele lá em cima, clamando, buscando, chorando, pedindo, sei lá. Ele estava se enchendo de poder, se enchendo de unção. Você está entendendo? Então ele tinha tanto poder com ele, tanta unção com ele, porque ele buscava, que quando o adversário chegava, olhava para ele já tremendo. Ué, vem nos perturbando do tempo? Que é? Tremendo. Aí você não ora, não faz um jejum, não lê uma Bíblia. A reunião demora um pouquinho. Você aparece uma vez por semana, eu entendo a vida corrida. Mas, poxa vida, então não venha com pressa para essa reunião. Não venha com pressa, demora um pouquinho. Aí você está igual um cidadão aqui, impaciente. Acaba não. Está demorando hoje, né? Aí olha para o filho do lado, ou para a esposa do lado, ou para o amigo do lado. Não, irmão, deixa o Espírito Santo cuidar de você. Amém? Amém? Senhor, nós rogamos isto em nome de Cristo, para sempre. Amém.